Oi pessoal, vamos então à primeira aula de fato do nosso curso, sobre comunicação. Vocês já devem ter reparado que quando um biólogo quer impressionar algum público, ele volta lá para o Darwin, tentando traçar alguma raiz entre alguma ideia que o Darwin propôs e algum assunto que a gente estuda hoje em dia. Só que se você quiser impressionar mais ainda o seu público, dá para voltar até Aristóteles. Você consegue, por exemplo, traçar até as raízes do estudo da polinização lá para a Antiguidade Clássica. Só que hoje eu vou pedir truco. Eu quero voltar 2.600 anos com vocês até o Sermão do Lótus. Esse foi um sermão que envolveu o Shakyamuni Buda e um dos discípulos dele, o Mahakāssyapa. O Buda um dia reuniu os discípulos para fazer uma pregação, como de costume, só que assim que estava todo mundo reunido, ele simplesmente ficou calado. O Buda não falava, não se mexia e não se movia. Aquilo começou a incomodar os discípulos. Eles não sabiam o que fazer. Era para falar? Era para se mexer? Era para sair e voltar para casa? Até que de repente o Buda mostrou uma flor de lótus bem na frente do Mahakāssyapa e fez ele atingir a iluminação. Foi um Dharma instantâneo. Vocês devem se perguntar, poxa, é tão fácil assim atingir a iluminação? Basta olhar para uma flor? Não é esse o ponto, gente. O ponto é que o Mahakāssyapa já tinha anos e anos de prática budista, prática de meditação, de caridade, de doação. Olhar para aquela flor de lótus era só o último empurrãozinho que faltava para a iluminação dele. Isso só foi possível através de uma comunicação eficiente. O Buda encontrou uma imagem direta, que falou direto ao coração do Mahakāssyapa, ou seja, ele sabia com quem ele queria falar, onde, quando e qual era o meio mais correto. Dessa forma, na aula de hoje eu quero apresentar para vocês a oratória no contexto da academia, mostrando para vocês as várias formas de comunicação que nós temos e começando a introduzir vocês na arte de encontrar imagens diretas. O ponto todo é que nós somos animais sociais, nós vivemos em bandos. E não existe um bando sem comunicação. Nós falamos uns com os outros há muito tempo, desde os nossos ancestrais aí na árvore da vida. E nós praticamos a fala desde a primeira infância. Muita gente já começa a falar com menos de 1 ano de idade. Além dessa ser uma habilidade natural dos humanos, nós fazemos discursos públicos desde a antiguidade. Esse hábito de tentar passar uma mensagem para a sua comunidade na forma de alguma coisa que se parece com uma palestra vem lá da antiguidade clássica. E como é que nós nos comunicamos dentro da cultura acadêmica? De várias formas diferentes. É claro que a nossa principal forma de comunicação são os artigos revisados pelos pares e publicados em revistas. Mas nós também nos comunicamos através de livros e através de formas que misturam a redação e a oratória, como os pôsteres de congresso e as aulas e workshops. É claro que no século XXI existem meios modernos de comunicação, como os podcasts, os blogs e os canais de YouTube. Ou seja, você pode se comunicar com a comunidade científica, com seus pares, de várias formas diferentes. E você pode se comunicar não só com seus pares, mas também com a sociedade. Aqui nesse curso eu quero focar em palestras, porque não dá tempo de ensinar todas essas técnicas para vocês, então vamos focar em um tipo de atividade que vocês devem usar com maior frequência nessa carreira. E quais são os princípios fundamentais para dar uma boa palestra? Primeiro, lembrem-se de que uma palestra é um argumento. Você não quer só listar um monte de resultados para um público. Você quer convencer o público de alguma coisa. Além disso, uma palestra é uma propaganda. Você não está ali para fazer peer review, ou revisão pelos pares. Você não está ali dando uma palestra para melhorar o seu projeto ou o seu artigo. Você está dando uma palestra para fazer propaganda, para convencer as pessoas a lerem o seu artigo, o seu livro, a sua patente ou o que mais for. Dessa maneira, uma palestra complementa a sua produção bibliográfica. Para a gente trocar em miúdos, dá para dizer então que você quer dar uma palestra para convencer um público sobre uma descoberta
E você quer deixar esse público curiosíssimo para ler os trabalhos originais que divulgaram essa descoberta para a humanidade. Dentro desse mundinho das palestras existem vários tipos. Por exemplo, tem as palestras curtas, conhecidas como talk em inglês, tem as mesas redondas, conhecidas como panel, e tem também as conferências, ou palestras magnas, conhecidas como keynote. Independente das diferenças de formato e escopo entre os tipos de palestra acadêmica, existem alguns fundamentos universais que se aplicam a todas elas. O primeiro fundamento é: defina a sua mensagem. Não adianta subir lá no palco para falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Você tem que saber exatamente qual é a mensagem que você quer comunicar e você deve definir e conhecer muito bem o seu público-alvo. Você tem que saber com quem que você está falando. Além disso, é fundamental escolher o melhor meio dentre os meios disponíveis. Você pode dar uma palestra ao vivo, pode ser uma palestra gravada, pode ser uma palestra ao vivo, mas não presencial, dada online. Então escolha o melhor meio dentre os disponíveis. E uma outra coisa que é fundamental é controlar bem o tempo. Um dos erros mais comuns entre palestrantes acadêmicos é estourar o tempo. Isso é muito ruim. Ao longo da disciplina eu vou ensinar a vocês por quê. Sendo assim, pense, quanto tempo eu tenho para dar minha palestra? Via de regra, se for uma palestra curta ou uma talk, vocês vão ter 10, mais ou menos 2 minutos para apresentar e de 3 a 7 minutos para discutir. Ou seja, tentem fazer essa palestra caber num espaço entre 8 e 12 minutos, sem ficar mais para baixo e sem ficar mais para cima do que isso, e aproveitem o resto do tempo para discutir com o público, que é uma oportunidade valiosíssima. Já em mesas redondas, a gente tem uma variação maior. Em geral, cada pessoa que está participando da mesa costuma dar uma palestra para iniciar ou fomentar a discussão, que varia de 10 a 20 minutos, e no final da mesa redonda, todo mundo discute em conjunto de 30 a 60 minutos. Mas existe uma variação enorme nisso, depende muito de cada congresso, de cada organizador. E, depois que vocês estiverem mais avançados na carreira, vocês vão ser convidados para dar conferências ou keynotes. Aí são aquelas apresentações importantíssimas de eventos, que geralmente abrem o dia ou até mesmo abrem o evento como um todo. Nesse caso, em geral, a pessoa costuma ter de 30 a 50 minutos para falar e de 10 a 30 para discutir. Aqui nessa disciplina, eu vou focar nas talks, ou seja, nas palestras curtas. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse modelo de apresentação que, de longe, é o que a maioria das pessoas usa na academia e o que a maioria das pessoas usa a maioria das vezes também. Mesmo quem dá keynote ou participa de mesa redonda, costuma dar muito mais palestras curtas do que esses outros dois tipos. Dessa maneira, para falar entre 8 e 12 minutos, foco é fundamental. E o que define o foco de uma palestra curta? Primeiro, o contexto e o objetivo do seu trabalho e, acima de tudo, as conclusões. Você quer dizer de onde veio a ideia para aquele projeto, o que você queria com esse projeto, por que aquilo era importante e que conclusões você tirou. Lembrem-se que uma palestra não é para informar detalhes. Isso fica para o artigo, para o livro, para a patente. Numa palestra, você quer convencer e fazer propaganda. Quais são as mensagens principais dessa primeira aula, então? Primeiro, que o que a gente mais faz na academia é escrever, só que a oratória também é muito importante. E você precisa saber o que você deseja comunicar, para quem e como. Para isso, faça um grande investimento em encontrar imagens diretas.